Olá e bem-vindos à Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais importantes já escritos sobre a mente humana, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O livro revela uma coisa meio chocante. A maior parte do que você pensa, sente e faz é, na verdade, controlada por um piloto automático bem impulsivo. Nesta análise, você vai conhecer os dois personagens que moram aí dentro da sua cabeça e que juntos definem quem você é. Ok, vamos começar com um pequeno desafio, direto ao ponto. Dá uma olhada nessa pergunta. Sem pensar muito, tá? Não precisa pegar calculadora nem nada. Só presta atenção na primeira resposta que simplesmente brota na sua mente. Um bastão e uma bola custam R$ 1,10. O bastão custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Anota aí essa primeira resposta. E aí, qual foi a sua resposta? Se você pensou 10 centavos, parabéns, você está junto com a maioria das pessoas. E sim, você acabou de se enganado pela sua própria mente. A resposta certa é 5 centavos. Pensa comigo, ó. Se a bola custa 5 centavos, o bastão, que é R$ 1 a mais, vai custar R$ 1,05. Juntos, 1,10. Bateu a conta. Esse pequeno erro é a demonstração perfeita do nosso primeiro personagem, o Sistema 1. É a parte rápida, automática e intuitiva da sua mente, e você acabou de ver ela em ação. O Kahneman propõe uma ideia genial. Pensar na nossa mente como uma peça de teatro, um psicodrama com dois atores principais. De um lado, você tem o Sistema 1, o herói impulsivo, que age sem pensar, super automático. Do outro lado, o Sistema 2, o detetive, que é mais analítico, deliberado, que pensa em cada passo. A interação diária entre esses dois, essa colaboração e, claro, os conflitos, é o que define a qualidade das nossas decisões e, no fim das contas, a história da nossa vida. E a dinâmica de poder entre eles é bem clara. Como o próprio Kahneman, que, aliás, é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia por esse trabalho, explica, o Sistema 1 é a estrela do show. Ele está o tempo todo gerando sugestões, intuições, sentimentos que viram a matéria-prima para as decisões do Sistema 2. E o Sistema 2? Bom, ele é o coadjuvante, que na maioria das vezes só carimba o que o Sistema 1 sugere, meio que por preguiça. Para entender de vez, vamos pensar neles como personagens mesmo. O Sistema 1 é tipo um herói de filme de ação. Ele age por puro instinto, é incrivelmente rápido, intuitivo e lida com tudo de forma automática. Já o Sistema 2, ele é o detetive cuidadoso, analítico, focado, metódico. Só que ele tem um defeito, uma fraqueza que é o centro de todo o livro. Ele é, no fundo, bem preguiçoso. As diferenças entre eles são gritantes. O Sistema 1 funciona no automático, sem que você precise mandar, sabe? Quase como a sua respiração. Ele cuida do que é fácil, do que é familiar. Já o Sistema 2, ele exige esforço. Ele só é ativado para tarefas que pedem atenção, tipo fazer uma conta difícil. Ele está ligado diretamente àquela sensação de concentração, de escolha. É aquela voz na sua cabeça que você pensa que é você. O Sistema 1 é um verdadeiro maestro trabalhando em silêncio. Ele faz coisas super complexas com uma facilidade que a gente nem percebe. Ele reconhece um rosto amigo na multidão, entende o tom de voz de alguém, reage a um perigo antes mesmo de você pensar perigo. Ele é o piloto automático que nos guia na maior parte do nosso dia. E isso economiza uma energia mental gigantesca. Agora, vamos sentir o detetive trabalhando. Tenta aí, de cabeça agora. Quanto é 17 vezes 24? Sentiu? Essa tensão, esse foco? Suas pupilas provavelmente até dilataram um pouco. Isso é o seu Sistema 2 sendo ligado na tomada. Ele entra em cena quando surge uma pergunta que o Sistema 1 não sabe responder de bate-pronto. O problema é que esse esforço custa caro. Gasta energia, gasta atenção, e esses são recursos limitados. E é aqui que mora o conflito central do livro. O seu Sistema 2 tem um orçamento de atenção bem apertado e ele adora a lei do menor esforço. Por causa disso, na maior parte do tempo, ele simplesmente aceita o que o Sistema 1 diz, sem nem checar. Lembra do problema do bastão e da bola? A resposta 10 centavos era a mais fácil, a mais intuitiva, e o seu preguiçoso Sistema 2 simplesmente não se deu ao trabalho de verificar a matemática. Essa dinâmica toda entre o herói impulsivo e o detetive preguiçoso é a receita para um monte de erros de julgamento. E a grande sacada do Kahneman e do parceiro dele, o Amos Tversky, foi perceber que esses erros não são por acaso. Muito pelo contrário, eles são sistemáticos, são previsíveis. E é aqui que a gente entra no mundo dos vieses cognitivos. A grande virada de chave foi entender que esses desvios do pensamento racional não são por causa de emoções como todo mundo achava. Eles acontecem pela própria forma como nosso cérebro é construído. São atalhos mentais, as chamadas heurísticas, que o Sistema 1 usa para simplificar um mundo que é super complexo.
E esses atalhos são úteis na maioria das vezes, mas, em certas situações, eles nos levam a cometer erros totalmente previsíveis. Vamos fazer mais um teste rapidinho. Sem pesquisar, hein? Só na intuição. Pensa na letra R. O que é mais fácil para você? Lembrar de palavras que começam com R, tipo rato, rua, rápido, ou palavras que têm R como a terceira letra, tipo carro, porta, arte. Qual desses grupos você acha que tem mais palavras? Quase a certeza que foi muito mais fácil e rápido para você listar palavras que começam com R, né? É que a nossa mente tem um mecanismo de busca que funciona melhor com a primeira letra. Por causa disso, sua intuição faz um cálculo simples. Se os exemplos vêm fácil à cabeça, então deve ser algo muito comum. Esse atalho mental tem um nome: heurística da disponibilidade. Só que a realidade é bem diferente. Acredite se quiser, na língua portuguesa existem mas muito mais palavras com R na terceira posição do que na primeira. Sua intuição, que se baseou na facilidade da busca, te enganou de novo. É um exemplo brilhante de como um atalho do sistema 1, que é útil para tanta coisa, pode levar a um erro de julgamento completamente sistemático. E por que isso é importante? Porque esse viés molda como a gente enxerga o risco todos os dias. Pensa na cobertura da mídia sobre acidentes aéreos ou ataques de tubarão. Eles ficam super disponíveis na nossa memória. O resultado? A gente superestima esses riscos e subestima perigos muito mais comuns e silenciosos, como doenças cardíacas. E esse é só um de vários vieses, como o da ancoragem, onde um número qualquer que você vê primeiro acaba influenciando todas as suas estimativas depois. Certo. Então quer dizer que a gente está condenado a ser enganado pela nossa própria intuição? Não, não exatamente. A boa notícia é que quando a gente entende como esses sistemas funcionam, a gente pode aprender a identificar situações de maior risco. Sabe aquelas situações em que o sistema 1 tem mais chance de errar? E aí, a gente pode, de propósito, ativar nosso preguiçoso, mas poderoso sistema 2. Então vamos sair da teoria e ir para a prática. Então, como que a gente força nosso detetive preguiçoso a trabalhar? Tenta esse processo simples de 3 passos. Primeiro, pause. Simplesmente não siga o primeiro impulso. Dê uma respirada. Segundo, identifique. Qual foi a resposta que o seu sistema 1 te deu de bandeja? Só reconheça ela. Terceiro, questione. Se pergunte de verdade, o que vai contra essa minha primeira impressão? Que evidência eu estou deixando de lado? E que tal um desafio? Tente um microexperimento de 7 dias. Escolha uma área da sua vida e por uma semana aplique esses 3 passos em uma pequena decisão por dia. Anota num caderno qual foi a intuição e qual foi a decisão depois de pensar um pouco. O objetivo aqui é bem simples: criar um tipo de quebra-circuito na sua mente. Ao pausar, identificar e questionar, você está basicamente mandando um recado para o seu cérebro. Calma aí, essa situação pode ser mais complicada do que parece. Isso cria o espaço que o sistema 2 precisa para entrar em campo e assumir o controle. E com a prática, isso vira um hábito, fortalecendo o seu músculo do pensamento crítico e deixando o seu detetive interno um pouquinho menos preguiçoso. E tudo isso nos leva à grande e, de certa forma, humilde lição do Kahneman. Aquela ideia de que somos seres super racionais no controle total das nossas escolhas é, em grande parte, uma ilusão. Uma ilusão bem confortável, mas ainda assim uma ilusão. A verdade é que somos muito mais influenciados por coisas que a gente nem percebe. E o mecanismo por trás disso é o seguinte: o sistema 1 é uma máquina de criar histórias que fazem sentido, mesmo com pouquíssima informação. E o nosso preguiçoso sistema 2, na maioria das vezes, só compra essas histórias. É por isso que sentir muita confiança em algo não significa que você está certo, significa apenas que a história na sua cabeça é coerente. Mas é importante dizer que alguns críticos acham essa divisão em 2 sistemas um pouco simplista demais e que o livro foca tanto nos erros que acaba subestimando a precisão incrível da intuição de especialistas, por exemplo. E essa citação resume tudo perfeitamente. Essa sensação de que o mundo faz sentido vem mais do jeito que a nossa mente funciona do que da realidade em si. A gente cria narrativas para fazer o mundo parecer simples, previsível, mas essa clareza toda vem com um custo. A gente ignora a complexidade, o acaso e, principalmente, tudo aquilo que a gente não sabe. Agora, um ponto super importante. O Kahneman não está dizendo que o sistema 1 é o vilão. De jeito nenhum. Nossa intuição é uma ferramenta de sobrevivência incrível, que foi afiada por milhões de anos de evolução. O objetivo não é se livrar dela. É desenvolver uma espécie de sabedoria sobre como a gente pensa, sabe? A habilidade de reconhecer os sinais de perigo, as situações em que nossa intuição tem mais chance de falhar, e aí sim saber a hora de pisar no freio e pensar devagar. E a pergunta final que fica para você é essa: quem você vai colocar no volante na sua próxima grande decisão?
o herói impulsivo ou o detetive cuidadoso? A sua resposta pode literalmente definir o rumo da sua vida. Se essa análise te fez pensar, se inscreva aqui na Biblioteca Destilada e ative as notificações. E claro, conta pra gente nos comentários, qual livro a gente deveria destilar no próximo vídeo.